Bom, boa tarde a todos. Hoje, dia 3 de março de 2022, estamos reunidos para a defesa de estágio da discente Giovana Premoli da Silva. O trabalho dela, o estágio foi feito na área de beneficiamento do arroz. O curso é técnico em agropecuária, Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul. Estão na sala a discente citada, eu, Marcos André Noato, que representa a orientação, a professora Eliette de Fátima Ferreira da Rosa, que é membro da banca, a Johanna da Rosa, representando a coordenação de extensão, e também demais convidados. Lembro que a defesa está sendo gravada e vai iniciar com a apresentação da Giovana. Então, Giovana, por favor, fique bem à vontade. Boa tarde, eu gostaria de agradecer à banca e agradecer aos demais presentes. Eu vou apresentar minha defesa de estágio, que foi no controle de qualidade no beneficiamento do arroz. O estágio foi realizado na empresa Realengo, que fica localizada em Turvo. A supervisora de estágio foi a Viviane Pescador Maranho. A área de atuação foi agroindústria, mais especificamente no Laboratório de Análise Industrial. O período de realização do estágio foi do dia 6 de janeiro de 2020 ao dia 5 de fevereiro de 2020 e teve duração de 184 horas. A empresa Realengo foi fundada no dia 1º de fevereiro de 1982 pelo senhor Horacídio Olivo e seu filho Abel Olivo Neto, e inicialmente a empresa chamava-se Cereais Olivo Ltda. A empresa, no início, produzia cerca de 50 sacas por semana. Após o falecimento do senhor Horacídio, a empresa passou a chamar-se Cereais Realengo Ltda, em homenagem ao Morro Realengo, localizado no Morro Grande, que é o local de nascimento do senhor Horacídio. Hoje, a empresa produz cerca de 130 mil fardos por mês. A empresa hoje conta com a matriz em Turvo, uma filial em Santo Antônio da Patrulha, 2 centros de distribuição, um no Pará e um no Ceará, 2 fazendas, uma em Imbituba e outra em Tubarão, ambas em Santa Catarina, que são responsáveis pela maior parte da matéria-prima utilizada na empresa. O estágio foi realizado no Laboratório de Controle de Qualidade. No laboratório, a gente tinha as mesinhas para fazer a classificação. Lá atrás, a gente tinha a bancada com os equipamentos necessários. E a gente tinha um segundo laboratório, que era o laboratório dos operadores, e a gente utilizava para preparar a amostra. Nesse laboratório tinha basicamente todos os mesmos equipamentos que a gente tinha no primeiro laboratório, mas ele era mais utilizado pelos operadores. No estágio, a atividade que a gente mais realizou foi a classificação. E para fazer a classificação, a gente precisava primeiramente preparar a amostra. Diariamente, a gente fazia a classificação da amostra de arroz natural. Era o arroz que ficava nos silos e a gente fazia todo dia para ter um controle. A amostra vinha do silo, trazida por um operador, e era deixada ali no laboratório. Aí a gente pegava, ela vinha em um recap, a gente passava inicialmente no homogeneizador, e aí ele saía em dois recipientes. Um recipiente a gente descartava, porque a amostra vinha muito grande, e a gente usava o outro recipiente para os próximos passos. Em seguida, a gente passava a amostra no selecionador de impurezas, que ele retirava qualquer impureza que pudesse ter ali na amostra, que geralmente era detritos do próprio produto. Após isso, a gente verificava a umidade no motompo, que ele ia determinar a umidade, que deveria ser até 13%. Após isso, a gente passava a amostra no engenho de prova, que é a imagem que está ali na tela. A gente passava 2 vezes, a primeira para descascar e a segunda para polir a amostra. Depois a gente colocava naquela parte redondinha, que é o trior, que ele ia separar os grãos inteiros dos grãos quebrados. Os grãos inteiros dos grãos quebrados, a gente pesava, anotava no laudo de classificação e deixava guardado para levar para o próximo laboratório para depois fazer a classificação. Ainda na preparação da amostra, a gente pegava uma porção da amostra bruta, que não tinha sido passado no selecionador de impurezas, para verificar a incidência de insetos. A gente passava numa peneira de 1,6 milímetros,
E a gente podia identificar os insetos com auxílio do manual de espécies. Na classificação, a gente iniciava classificando primeiro uma porção de arroz com casca. A gente verificava e retirava da amostra os grãos que estivessem sem casca. Esses grãos a gente pesava e guardava tudo num saquinho. Após isso, a gente ia realizar a classificação na amostra do arroz que a gente descascou e poliu anteriormente no primeiro laboratório. A gente retirava os defeitos rajado, manchado picado, amarelo, mofado, ardido, preto e gestado. Todos esses defeitos a gente colocava em saquinhos separados, lacrava e grampeava junto com o lado de classificação, onde a gente anotava todo o resultado da análise e era guardado para, se caso precisasse, a gente utilizar como contraprova. Na classificação do arroz parbolizado polido, a gente realizou em 3 pontos estratégicos do processo. O primeiro ponto foi a bica, que era no processo antes de passar pela eletrônica. Eletrônica era a máquina de leitura óptica que retirava os defeitos. O tipo 1, que era depois de passar pela eletrônica, e o pacote pronto, que era o pacote já empacotado, pronto para ir para o centro de distribuição. A gente iniciava quarteando a amostra, em seguida a gente determinava a brancura e o polimento no determinador de brancura. Após isso, a gente ia para a classificação, retirando os defeitos rajado, danificado, manchado picado e ardido preto. No arroz parbolizado polido, a gente tinha um defeito novo, que era o efeito danificado. Esse defeito, ele acontecia no processo de beneficiamento, por isso que não tinha no arroz natural. Após a classificação da retirada dos defeitos, a gente contava 50 grãos sem defeito e levava até a luz polarizada para verificar a gelatinização. Os grãos, para estar gelatinizados, eles precisavam ter alguma transparência. E os grãos totalmente brancos, eles não estavam gelatinizados. Tudo isso a gente anotava no laudo de classificação, que depois ia ser lançado no sistema da empresa que eles tinham para controle. Na classificação do arroz parbolizado integral, a gente iniciava preparando a amostra, quarteando no quarteador. A gente media a umidade no motonco, diferente dos outros, poderia ser até 14%. Em seguida, a gente verificava a brancura e o polimento, que nesse caso deveria ser igual a 0, porque o arroz integral ele é somente descascado, não é polido. E aí a gente iniciava a classificação retirando todos os grãos pretos e vermelhos que tiverem na amostra. A gente pesava e anotava e guardava em saquinhos separados também. Após isso, os grãos que a gente não retirou, os defeitos, né, a gente polia e aí sim classificava, tirando os defeitos ardido, preto, manchado picado e danificado. No arroz parbolizado integral, a gente também verificava a gelatinização. Tudo isso era anotado no laudo de classificação. A classificação do arroz polido foi realizada somente no pacote pronto, porque o arroz polido era feito na filial em Santo Antônio da Patrulha. Então, a gente só verificava o pacote pronto que era trazido de lá. A gente iniciava preparando a amostra, verificando a umidade, em seguida a brancura e o polimento, e quarteava. Após isso, a gente, no engenho de prova, colocava no triewer para separar os grãos inteiros dos grãos que a gente separava, os grãos anotava e guardava também em saquinhos. Depois disso era a parte de classificação para retirar os defeitos, rajado, barriga branca, danificado, amarelo e ardido preto. No arroz polido, a gente tinha um defeito que não tinha nos outros, que era o barriga branca. Na classificação do arroz fora de tipo, é o arroz FT, mais conhecido como arroz para cachorro, a gente iniciava preparando a amostra, passando no quarteador. Em seguida, a gente colocava no triewer do engenho de prova, onde ia separar os grãos inteiros dos grãos quebrados.
Na classificação do arroz fora de tipo, a gente verificava a incidência de arroz sem defeito no arroz fora de tipo. Então, nos grãos inteiros, a gente retirava todos os grãos sem defeitos, pesava e anotava, e nos grãos quebrados, a gente fazia o mesmo processo, retirava todos os grãos sem defeitos, pesava e anotava tudo no laudo de classificação. Outra atividade realizada no estágio foi a verificação de equipamento. Como a gente tinha 2 laboratórios, a gente tinha 2 engenhos de prova. Aí eu fazia a verificação para ver se os 2 estavam tendo o mesmo resultado. A verificação era feita da seguinte forma: com 30 gramas de arroz, eu colocava no trioer de um dos engenhos de prova e ele ia separar os grãos inteiros dos grãos quebrados. Depois separado, eu pesava a quantidade de grãos inteiros e a quantidade de grãos quebrados. Anotava como auxílio um micrômetro, que grãos abaixo de 4 milímetros eram considerados quebrados e grãos acima de 4 milímetros eram considerados inteiros. No estágio, a maior dificuldade que eu encontrei foi o conhecimento teórico sobre as atividades que a gente realizou. Porque na escola, o que a gente estudou foi mais na parte do arroz, plantação, colheita e o processo de beneficiamento. Mas no estágio, a gente não participou ali do processo de beneficiamento, porque a gente não podia entrar naquele local, era só pessoas responsáveis. A gente só ficava mais no laboratório e fazia mais a parte de classificar a amostra. E aí a gente teve que aprender tudo lá, porque essa parte não é uma parte que a gente estuda na escola, ali, os defios e o processo que a gente fez. Concluindo, eu acredito que o estágio foi de extrema importância na minha formação profissional, porque eu tive um primeiro contato com o mercado de trabalho, foi essencial para o meu posterior trabalho, e foi muito importante também conhecer o processo do controle de qualidade, porque não é qualquer coisa que chega nas prateleiras, tem todo um processo, um controle por trás daquilo. É isso, muito obrigada. Agradeço, então, Giovana, pela apresentação. Eu também gostaria, antes de passar a palavra para a professora, agradecer todos os presentes e também, se tiverem qualquer questão, podem se manifestar, podem ficar super à vontade. Talvez a minha internet ficou um pouco estável, mas eu acredito que não prejudicou a gravação. Eu acredito que todos conseguiram ouvir a Giovana por completo. Bom, passamos para as considerações da professora. Professora, muito obrigado por estar participando desse momento tão importante. Oi, pessoal. Me ouvem? Sim. Ok. Eu gostaria de agradecer o convite de participar da banca da Giovana. É sempre muito bom, né, participar e verificar todo o conhecimento, né, toda a evolução dos nossos alunos. A gente pode observar a partir do teu relatório que se trata de um trabalho que foi detalhado, foi muito bem escrito e com certeza tem muito a mão do seu orientador aí também. É um trabalho conjunto e árduo, então parabenizo vocês pelo relatório. Algumas dúvidas que eu havia anotado aqui, a Giovana ela conseguiu sanar ao longo da apresentação, mas sempre tem algumas dúvidas, né? E é mais a título de curiosidade. Giovana, como que era a tua rotina na empresa? A minha rotina na empresa, o estágio eu realizei com uma colega minha,
de turma, e a minha rotina era diferente de todo mundo, porque como eram 2 pessoas trabalhando na mesma empresa, eles fizeram um horário para que a gente não ficasse junto, porque senão as atividades iam ficar muito repetitivas. E aí, o meu horário era totalmente diferente dos outros, até das pessoas responsáveis. Eu ficava uma boa parte do tempo sozinha no laboratório. Eu chegava na empresa, aí a gente tinha as atividades para realizar, e aí eu realizava tive muita autonomia, porque como eu ficava uma boa parte do tempo sozinha, eu fiz bastante coisa e é isso. Entendi. Você fala, né, ao longo de todo o teu relatório, gira em torno da classificação e da importância, né, do beneficiamento, enfim. E, claro, isso é de suma importância para nós consumidores. Mas, em alguns momentos, você fala, por exemplo, em alguns termos, né? Grãos rajados, grãos vermelhos, grãos picados. Qual que é a diferença entre eles, assim? Hoje, se você chegasse para uma pessoa leiga, olha, o grão rajado, ele é caracterizado por isso, vai se diferenciar do grão vermelho por causa daquilo, enfim. Uhum. Cada tipo de arroz tem algum defeito específico. O grão rajado, ele é um grão que ele tem algumas linhazinhas mais vermelhas. O grão manchado picado, como diz o nome, ele é manchadinho ou tem algum piquezinho, quebradinho, alguma coisa assim. O grão amarelo é um grão que está amarelado. O grão mofado, ardido, preto, é o grão que realmente tem algum mofadinho, está um pouco preto. O danificado é o que tem umas danificações nele, que foi causado pelo processo. É umas danificaçõezinhas brancas. Tem o grão barriga branca, que é do arroz polido. Ele é um grão que ele é mais gordinho, e por dentro ele tem uma coisa, ele é branco e por fora mais transparente. E tem o grão gessado, que ele, como se tivesse gessado mesmo, ele é todo branco, parece um gesso. Certo. E hoje também, no mercado, a gente tem lá o arroz integral, nós temos o arroz parbolizado e o arroz branco, né? Uhum. Quais as diferenças entre eles? Quais as principais diferenças? O arroz parbolizado, ele passa pelo processo de parbolização. O parbolização é mais um pré-cozimento. O arroz polido, que é o arroz branco, ele não passa por esse processo de parbolização, ele só é descascado e polido. E o arroz integral, ali na empresa é o arroz parbolizado integral, ele também passa pelo processo de parbolização, só que ele é só descascado e não é polido. Tá. E como é que é esse processo de parbolização? O que acontece? Quais as vantagens, por exemplo, em relação ao arroz branco? Então, essa parte eu aprendi na escola, porque no estágio a gente não viu. A parte de parbolização é um pré-cozimento onde os benefícios que a gente tem ali nas camadas mais externas do grão, eles são fixados no grão. Tá, e como é que é o processo, assim, eu não sei como é que tá a minha internet, tá parecendo que tá meio instável aqui. Não, Tô agora conseguindo te voltou. ver e te ouvir. Tá. Mas como é que é esse processo? Você chegou a visualizar o processo durante o estágio de parbolização? Não, porque Não? como era uma parte que ficava as máquinas e era quente, perigoso, a gente não podia entrar lá. A gente ficou só mesmo no laboratório. A gente não chegou a participar desse processo. Tá. E do ponto de vista nutricional, Giovana, o que você recomendaria?
Nutricional, consumo, assim. o arroz integral, nutricional é o mais, porque ele é somente descascado, não é retirado nenhuma camada externa. Em seguida vem o arroz parbolizado, que também ele é descascado, polido, mas ainda não retira todas as camadas. E Esse por último processo de aquecimento... Pode falar. Não, é porque justamente, né, esse processo de aquecimento faz com que os nutrientes eles se fixem no interior do grão, né? Isso, aí o arroz branco, ele é retirado toda essa parte que tem no grão. Ele retira todas essas camadas e deixa, não é muito saudável. É o menos recomendado, né? Uhum. Aqui na minha tela apareceu, eu acho que uma mensagem do tempo de gravação, professor. Sim. Com relação ao Zoom, ele tem um máximo de 40 minutos, mas se chegar esse momento, a gente pode finalizar e retornar para a sala para voltar a gravar, tá? Então, se isso acontecer, da gente ultrapassar os 40 minutos... Ok. Mas, muito bem. O que seria... Me explica um pouquinho melhor, Giovana, esse arroz fora do tipo. O arroz fora de tipo quando o arroz passa ali na máquina eletrônica que retira os defeitos, os defeitos eles passam a ser o arroz fora de tipo, que é o arroz conhecido como arroz para formado de arroz com defeito, de grãos com defeito. Okay. Todos os defeitos que são retirados viram arroz fora de tipo. Ele excede o limite que é permitido. Ok. E o que é feito com esse arroz? Ele é comercializado como arroz para cachorro. Ele empacota e é comercializado como arroz para cachorro. Ok. Nesse laudo de classificação, imagina que hoje você recebeu um laudo. O que contém nele? Assim, quais são as informações? Em cada tipo de arroz era um laudo diferente. Ali ele contém a umidade que a amostra tinha, o peso da quantidade de defeitos que a amostra tinha, o peso da amostra em si, e todas essas informações que a gente obteve ali no processo de análise e de classificação. Entendi. Por que desse limite? Por que da importância do limite de 13% de umidade, por exemplo, pensando numa questão prática? Basicamente é porque quando ele vai empacotar, se ele exceder esse limite, pode acontecer de mofar dentro do pacote. Uhum. Tá. Inclusive, quando a gente estava fazendo o estágio, a gente teve um dia que a gente iria descartar amostras que já tinham passado do tempo e que não teria mais como dar problema. Amostra de 5, 6 anos atrás. E aí, em alguns deles, a gente conseguia ver o arroz mofado, porque aí, olhando na contraprova, era porque a umidade não estava tão legal assim, tinha excedido um pouquinho o limite. Entendi. Uhum. Giovana, pensando assim, não sei se você chegou a ter essa informação, mas existe uma diferença, por exemplo, no consumo. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, qual o consumo maior? É arroz branco, é parbolizado? Não sei se você tem essa informação. O que domina? Essa informação eu não tenho como certeza, mas eu tenho uma opinião própria, que eu acredito que seja o arroz parbolizado, que é o que eu mais vejo. Aqui em Santa Catarina
Catarina, né? Isso. No Rio Grande do Sul domina o arroz branco, né? Existe um certo preconceitozinho assim com relação ao arroz parbolizado no Rio Grande do Sul. Você teve toda essa experiência, né, Giovana, com relação aos processos de classificação e tudo mais. Hoje, se você fosse contratada da empresa, né, se você trabalhasse nela, quais seriam as suas recomendações no sentido de melhorar o processo, ou então no sentido de melhorar o desempenho da empresa como um todo? Desculpa, eu não entendi a tua pergunta. Vamos imaginar que hoje você fosse contratada pela empresa, Sim. certo? Uhum. Quais seriam as suas recomendações, seja no processo de avaliação, seja na empresa como um todo? Quais são as suas recomendações para melhorar o desempenho da empresa no mercado, por exemplo? Torná-la mais competitiva, enfim. Eu acredito que ali no setor que eu fiquei, eu acredito que seria diminuir os limites de defeitos, porque assim, num pacote pronto, a gente tinha alguns limites que poderia ter de defeitos. E a gente realizou também a verificação, assim, o controle de concorrentes. E as concorrentes tinham muito menos do que a gente, defeitos e coisas no pacote, pronto. Então, eu acredito que seria tentar diminuir a quantidade de defeitos para aumentar a qualidade do produto. Entendi. E isso passa naturalmente por uma assistência técnica também de qualidade ao produtor, né? Uhum. Muito bem. Então, de minha parte, professor e Giovana, era isso. Novamente, parabéns pela apresentação. Muito Gostei obrigada. bastante, muitas imagens, isso é bem importante. A precisão nas respostas, né? A firmeza mostra que acompanhou, que se empenhou em todo o processo. Mais uma vez, obrigada. Nós que agradecemos, professora, pela sua participação, suas considerações sempre bastante importantes, e também parabenizo a Giovana, porque o estágio dela e da Érica foi bem específico na parte de classificação, e a professora fez perguntas, provocou com relação a perguntas um pouco fora, também para estimular, verificar o nível de conhecimento dela, e ela atendeu todas as respostas, enfim, ela se saiu muito bem. Então, parabéns, Giovana, por esse trabalho, Muito e obrigada. agradeço a presença de todos. Nós vamos passar agora para um momento, eu parar a gravação, nós vamos passar para um momento de avaliação, e posteriormente daí eu vou te chamar novamente para você entrar na sala e te passar a nota que você teve da parte de defesa oral e o do relatório. Tá? Certo. Uhum. Agora eu posso sair da sala, né? Isso, por gentileza, você e os demais, agradeço a presença de todos. Muito obrigada.